paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida e mais um vídeo, mais uma palavra de Deus, mais uma oração, mais uma meditação. Te agradeço pela sua presença, te agradeço pelo seu apoio e vamos crescendo juntos. Juntos somos muito mais fortes. Hoje eu quero falar com você sobre algo interessante que deixa muitas pessoas às vezes assim, com muitas dúvidas. É a origem dos sofrimentos. Na Bíblia, os sofrimentos têm várias fontes identificadas e elas podem ser vistas sob diferentes aspectos espirituais, humanos e circunstanciais. Eu quero meditar com você um pouco nesse dia. Primeiro aspecto: a principal fonte de sofrimento, de acordo com a Bíblia, é o pecado original, a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando o homem caiu, o pecado entrou no mundo, trazendo com ele a morte, o sofrimento, a separação de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, ele descreve as consequências da queda: dor, trabalho árduo, sofrimento e a morte física e espiritual. Isso você encontra relatado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16 até o 19, e também você encontra no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, quer dizer, a partir desse momento, o mundo ficou sujeito ao pecado e às suas consequências. O segundo ponto é a consequência do pecado pessoal. Além do pecado original, os sofrimentos muitas vezes são causados pelas nossas próprias escolhas e ações pecaminosas. A Bíblia ensina que o pecado traz consequências, tanto espirituais quanto físicas também. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O pecado pode trazer culpa, vergonha, rupturas em relacionamentos e, em última instância, a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, encontramos essa afirmativa. A pessoa bebe o que quer, come o que quer, vai para onde quer, namora como quer, casa como quer. A esposa respeita o marido como ela quer, o marido respeita a esposa como ele quer. Os filhos obedecem aos pais em termos. Os pais honram e protegem seus filhos. Talvez. São várias situações. Uma outra origem do sofrimento, a Bíblia também ensina que Satanás, como inimigo de Deus e dos crentes, é uma fonte de sofrimento. O diabo é uma fonte de sofrimento. Ele busca causar dor, destruição e afasta as pessoas de Deus. Um exemplo claro disso é a história de Jó, em que Satanás inflige grande sofrimento em Jó com a permissão de Deus para testar a sua fé. No livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12, nós encontramos isso. O apóstolo Pedro, ele também nos alerta sobre isso. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Um leão faminto, ele destrói a sua presa em minutos. Então a Bíblia compara o diabo a um leão faminto, que tem força, que destrói mesmo. O único que consegue impedir essa destruição, o nome dele é Jesus de Nazaré. Só Jesus. Só a pessoa se achegando a Cristo que ela consegue a proteção devida contra as astutas ciladas do diabo. A outra situação também, a outra fonte de sofrimento, é que nós vivemos em um mundo afetado pela queda, onde a criação geme e sofre. Romanos 8, 22 fala isso. Esse mundo caído gera desastres naturais, doenças, epidemias, viroses e outras formas de sofrimento que não estão necessariamente ligadas diretamente a um pecado pessoal, mas sim à condição geral de um mundo corrompido pelo pecado. Jesus mencionou essa realidade ao dizer que o sofrimento faz parte da vida. Jesus disse assim, em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não engana ninguém. Jesus é sincero, é claro. Jesus não diz meias palavras, não. Jesus chega e nos orienta e nos esclarece. A outra fonte também de sofrimento, a Bíblia nos ensina que aqueles que seguem a Cristo podem sofrer perseguição por causa de sua fé. Jesus advertiu seus discípulos que eles enfrentariam oposição. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. O apóstolo Paulo também escreveu que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Vou te dizer mais, hein? Perseguidos muitas vezes por pessoas que te surpreendem. Pessoas que você nunca imaginou que fosse te perseguir, que fosse te prejudicar, que fosse te desprezar. Pessoas que nunca você imaginou. Mas acontece. Se você é um homem, uma mulher de fé, e você tem o Espírito Santo, você tem um ministério profético, ainda mais ministério profético que não é qualquer lugar que querem profeta por perto, não. Não é qualquer lugar, não. As pessoas, muitas das vezes, preferem os carnais por perto. Porque carnal está ali, dá uma funçãozinha para o carnal, dá um carguinho para o carnal, pronto, acabou. Ele ri, ele entrega quem ele quiser, ele faz coisas que nos surpreende, para poder manter aquele carguinho ali, aquela funçãozinha ali, porque ele vive daquilo, ele precisa daquilo. Carnal é assim. Espiritual não. Espiritual não se vende, não. Espiritual só aceita aquilo que Deus manda. Se Deus der, o espiritual aceita. Se é coisa do homem, para o homem te prender, o espiritual não quer, não aceita. Por isso que as perseguições acontecem. E Jesus alertou. Espiritual, mulher espiritual, homem espiritual, vocês serão perseguidos porque perseguiram a mim. E se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Tem também uma outra fonte de sofrimento. Tem. Deus permite
que seus filhos passem por momentos de sofrimento como parte de sua disciplina e de seu processo de formação espiritual. Isso é descrito em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não estou falando de mim mesmo, não. Estou falando da Bíblia. Hebreus 12, 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse sofrimento, embora doloroso, tem um propósito redentor, pois visa moldar o caráter e a fé do crente. Se vem de Deus, é para melhoria. Às vezes você vê um móvel todo bonito, mas você não sabe o quanto aquela madeira ali sofreu para chegar naquele estado. Sofreu a máquina cortando, sofreu a lixando, a ferramenta cortando, o martelo pregando. A madeira sofreu até chegar naquele móvel lindo, bonito. Assim também é na vida espiritual. Tem também uma outra fonte de sofrimento, que muitas vezes é o sofrimento que é resultado das ações pecaminosas de outras pessoas. A violência, a injustiça, o abuso, as guerras e opressão são exemplos de sofrimento causados por indivíduos ou grupos que agem em desobediência a Deus. Esses sofrimentos refletem o impacto do pecado nas relações humanas e sociais. É o caso do assalto, o caso do assassinato, o caso do trânsito violento, do trânsito irresponsável, que traz morte. Aí você está dirigindo ali com toda a responsabilidade e, de repente, alguém que bêbado, alguém drogado, alguém irresponsável, ele perde a direção, bate no carro daquele que está tão direitinho, tão certinho. São essas fontes também. De acordo com a Bíblia, o sofrimento tem suas raízes no pecado original, nas escolhas pessoais, nas influências malignas, nas circunstâncias de um mundo caído, nas perseguições pela fé, na disciplina de Deus e nos atos pecaminosos de outras pessoas. No entanto, a Bíblia também oferece esperança, mostrando que Deus está presente em meio ao sofrimento e que em Cristo há redenção, consolo e promessa de que um dia todo o sofrimento será eliminado. Mas será eliminado da vida daqueles que creem, daqueles que entregaram sua vida a Cristo, daqueles que em vida confiaram em Deus, daqueles que em vida depositaram sua fé em Deus, daqueles que em vida pediram perdão dos seus pecados, daqueles que em vida viveram uma vida piedosa, de amor e gratidão a Deus. Eu te peço, inscreva-se no nosso canal. Aí embaixo você vai ver inscrever-se, clica aí, ó, inscrever-se, inscreve. E depois você aciona todas. Então, toda vez que nós publicarmos um trabalho novo, todos os dias, às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite, nós publicamos um novo trabalho. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, venho diante de Ti nesse momento, Senhor, agradecendo por Tua presença amorosa em nossas vidas. Tu és o Deus que nos consola em meio às tribulações, e hoje eu te peço que estendas esse conforto a cada pessoa que está ouvindo essa oração, cada ouvinte que está ligado no canal do YouTube, Senhor, cada vida que parou para ouvir, Senhor, esse vídeo. Senhor, o Senhor conhece as dores e as angústias de cada coração. Tu vês, Senhor, os fardos que muitos estão carregando e as batalhas que enfrentam, Senhor,
Que a tua mão poderosa traga alívio e tua paz cubra cada mente e alma aflita nesse momento. Derrama sobre eles, Senhor, o teu consolo, pois sabemos que és o Deus que acalma a tempestade e fortalece os fracos. Assim como somos consolados por ti, Senhor, dá-nos também o coração para consolar aqueles ao nosso redor, aqueles que estão em sofrimento, Senhor. Que possamos ser instrumento do teu amor, compartilhando a esperança e o consolo que tu nos deste. Que cada um de nós se lembre de que, mesmo em meio às lutas, o teu consolo está sempre presente e que em ti, Senhor, encontramos força e renovação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Jesus te ama. Pastor Alcemar Almeida também.